Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tô aqui com um cara extremamente profissional, extremamente gente boa, que tem um dos projetos mais legais que eu conheci até hoje, que é o Adriano Sgarbi, do Planta Feliz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. É um prazer falar com você novamente. É isso aí, Gabriel. Obrigado mais uma vez. Acho que depois de 3 anos, né? 3 anos, pessoalmente. Você visitou o nosso espaço lá. Eu e a Mar. Pô, sempre um prazer. Então, prazer tudo meu. Um espaço muito bacana que vocês têm lá. Longe. É uma caminhada. Zona Sul, extremo Zona Sul de São Paulo. Sim, sim. Bom, vamos lá. Então você estava me contando aqui que você é gestor de evento e foi parar na compostagem. Como que isso aconteceu? Como que a vida te levou para esse caminho maluco? Então, eu me formei em gestão de eventos em 2002 e, na verdade, era outro mundo, totalmente outro mundo. Cheguei a fazer comunicação social em outras faculdades, parei. Só que eu sempre fui do sítio, né? Então, a minha família, a propriedade onde a gente está, a Planta Feliz hoje está lá, é uma propriedade de 1940, então minha família desde sempre cultivou lá algumas culturas, teve suinocultura e todo final de semana eu ia para lá. Então eu sempre convivi com os funcionários, pé descalço na grama, na terra, brincadeiras de soltar pipa, enfim. E isso sempre me fez muito próximo da parte de natureza e ambiental. E quando eu estava na cidade, eu comecei a trabalhar no sítio com eventos também, junto com meu pai, e lá eu ia para lá todos os dias praticamente. E eu falei, não, eu tenho que vir morar aqui. Foi quando eu conheci a Mar, né? A Marina, minha esposa, minha sócia, e ela era vegana, totalmente ativista ambiental, e eu descobri com ela que ela fazia compostagem caseira dentro da casa dela. Eu nunca separei resíduo orgânico naquela época, para mim era uma baita novidade, ainda mais que naquela época estava começando a reciclagem a sério no Brasil, então para mim foi uma coisa bem interessante, porque eu falei, putz, eu nunca imaginei que poderia o resíduo se transformar num adubo, e ela usava muito no jardim dela. Foi quando a gente começou a namorar, a gente se casou, e nessa composteira dela a gente começou, ela já comercializava para os vizinhos, pegava resíduo do vizinho, e eu falei, pô, interessante, já tem um nome para isso? Ela falou, não, já tem, é Planta Feliz Adubo. Inclusive, ela já tinha a logomarca montada, só que estava lá no armário, guardada. Uhum. Pô, vamos colocar isso em uma escala maior? Vamos para o sítio. E aí eu convenci ela, mostrei para ela o sítio, que a gente tinha possibilidade de estar saindo. Eu ia sair de Santa Mara, ela ia sair de Interlagos, e a gente ia para próximo a Parelheiros para fazer a montagem de um pátio de compostagem e tal, mas como a gente faria, né? Sendo que a gente iria para uma escala, e essa escala você precisaria de conhecimento, você precisaria entender tudo. E foi nessa que a gente participou de um edital, em 2020, da DESAMPA, pela Prefeitura de São Paulo, Ligue os Pontos, e a gente foi premiado como primeiro lugar entre 8 contemplados lá, e foi uma grana que deu um pontapé inicial. Então a gente teve visibilidade dentro da parte sul, da agricultura de São Paulo, e a gente começou a estruturar o projeto. A gente comprou máquina, embalagens para alguns produtos que a gente já vinha comercializando, produzindo e tal. E a gente se mudou para o sítio em 2018, aí a gente já estava com uma filha, minha filha tinha nascido em 2017, a Valentina, e a gente queria qualidade de vida, tanto para ela como para a Marina sempre gostou muito disso. Ela já não era mais vegana, ela já estava comendo carne de novo, então, pô, vamos para lá e vamos construir alguma coisa. E no espaço físico do sítio, que era um sítio muito grande, a gente acabou pegando uma gleba abandonada, tivemos que carpir, tivemos que roçar, tivemos que estruturar o material de tudo, mas era uma área que, se você for ver hoje, ela está bem estruturada para receber o turismo que a gente recebe, então a gente viu que a compostagem ali era possível. Bacana. Vocês começaram literalmente do lixinho de casa para poder montar uma estrutura um pouco maior, um pouco mais sólida mesmo, né? Começou com quantos quilos ali, mais ou menos, por semana ou por dia?
A gente começou com o resíduo de casa e dos vizinhos, que era, você gera geralmente 900, 1 quilo por semana, aí, por dia, talvez, de resíduo orgânico. E quando a gente foi para o sítio, a gente falou, não, a gente vai com a ideia de não só fazer da nossa família, do nosso vizinho, a gente quer fazer da pessoa que não tem esse serviço essencial. A cidade de São Paulo nunca teve um serviço desse de coleta de resíduos orgânicos. Então a gente enxergou essa dor das pessoas, que tem muitas pessoas que não querem levar para o aterro sanitário e querem descartar corretamente. Eles querem fazer parte dessa etapa. Aí vem a questão da regeneração também, que é uma possibilidade de você entrar na regeneração produzindo um adubo que tem uma qualidade para o solo, enfim. E aí a gente começou com 4, 5 residências, porque como a gente já estava um pouco distante, e a gente começou uma captação de clientes de novo, a gente começou a divulgar a marca e já estruturado, a gente tinha condições de ver que uma escala poderia chegar. E acho que nesse primeiro ano que a gente começou, em 2020, março de 2020, foi junto com a pandemia que a gente começou a coleta. E a gente estava com 2, 3 clientes, a gente recebia aí 10 quilos por semana. E hoje vocês estão com quantos? Hoje a gente fechou 2022 com 75 toneladas, atendendo aí 120 residências, mais 8 comércios. Uau! E tem aqueles clientes esporádicos também, que eventualmente são eventos ou edificações que guardam resíduos, armazenam em câmaras refrigeradas, e a gente consegue pegar, de repente, 500 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas por semana de uma vez, né? Então, gigantesco. A ideia, hoje a gente está trabalhando numa lei da CETESB que é 500 quilos dia, só que a gente já deu entrada 1 ano atrás na prefeitura, no licenciamento ambiental, com a CETESB agora, a gente já passou da prefeitura, agora a gente está na CETESB, e tudo indica aí que esse ano a gente consiga ter um pátio licenciado para poder receber 10 toneladas dia. Então a gente está falando aí em uma média de 280 a 300 toneladas por mês. Ou seja, você vai multiplicar por 1000 literalmente a escala inicial, né? Sim. De 2020 ali. Exatamente. Vai ser um baita desafio que a gente já vem se preparando nesse tempo que a licença não sai. A gente já tem estudado muito, a gente teve consultoria de uma peça fundamental na compostagem no Brasil, que é o Antônio Oswaldo Storel, né? Que ele é o nosso consultor hoje, até o final dessa licença aí, para a gente ter essa capacidade de atender com excelência e qualidade. Bacana, muito bacana. E lá no começo você falou que precisou estudar bastante para conseguir pegar a escala, para conseguir pegar essa técnica toda. O que você fez exatamente para conseguir todo esse know-how, todo esse conhecimento para poder botar a escala no teu negócio? Um pontapé inicial meu começou com a miocultura, né? Então, eu fui atrás de profissionais, de zootecnistas preparados para anelídeos e a compostagem através de minhocas, e eu fui para Minas, Juiz de Fora. Eu fiz com o Afrânio Augusto, que é um especialista na miocultura no Brasil. E ali eu aprendi o que realmente é a compostagem, porque para você fazer a miocultura, você faz uma pré-compostagem de resíduos orgânicos, né? Principalmente resíduos sólidos urbanos de residências e comércios, resto de comida, frutas, legumes, verduras. E você faz uma pré-compostagem para depois acrescentar as minhocas e elas concluírem para ter um humus de qualidade. E ali foi meu primeiro passo. Eu passei um final de semana e eu estudava igual louco, eu pesquisava no YouTube, eu pesquisava lá fora como é que eles faziam, o que era a grande escala, e eu comecei a ir atrás de algumas empresas que já estavam funcionando no Brasil. Então existem 4 ou 5 grandes empresas aí que são referência tanto na parte na coleta residencial, que é o que a gente faz hoje, como também numa escala maior, que já atende comércios, mercados, restaurantes grandes, enfim. E foi a partir disso que eu comecei a estudando, fiz esse curso e comecei a presenciar todas essas empresas trabalhando. A gente teve muita troca e depois eu vim com a consultoria do Storel, que é um grande mestre que implantou os pátios de São Paulo, públicos, né, que fazem o tratamento das feiras livres, frutas, legumes e verduras.
E daí eu comecei a pôr na prática. E tudo que eu vinha pondo na prática, erro, acerto, a gente ia corrigindo, até que a gente chegou a ver um ponto, a gente está com adubo estabilizado, com condição para uso em qualquer lugar. E a gente começou a testar nos nossos jardins. Tanto no jardim da Planta Feliz, como de casa, como da minha mãe, da minha irmã vizinha. E a gente viu que dava um baita resultado. Show. Inclusive, você me trouxe aqui um dos principais produtos, que é o humus líquido, concentrado. Isso. Tem o diluído também. Tem aqui o humus de minhoca sólido. E tem essa terra vegetal preparada, né? Show. E eu só não trouxe o composto orgânico porque eu não tive tempo de embalar, na realidade. Não, sem problema. Virada de ano, saída, tudo. Mas a gente também tem o composto orgânico. Então, hoje a gente trabalha aí com 5 produtos. Só que a gente já está com uma ideia que até o meio desse ano a gente já tem uma linha aí de 8 a 10 produtos, tudo dentro da compostagem. Então, através da compostagem, você vai ter resíduos que podem virar um substrato para uma certa planta. Você tem os condicionadores de solo, como o humus minhoca e o composto orgânico. Aí você tem as condições do humus líquido, que às vezes é mais prático para quem mora num apartamento, que tem um vasinho, você quer aplicar como um pesticida ou de repente como um nutriente para aquela planta. E a gente começou a fazer essa linha de produtos, que a gente tem que entender que a compostagem, eu pego 1 tonelada de resíduo orgânico, por exemplo, eu não vou ter 1 tonelada de adubo pronto. Eu vou ter 30% disso. Então, eu vou ter 300 quilos. Então, esses 300 quilos, o resíduo orgânico em si, ele não tem um valor comercial. Né? Eu não consigo vender, quer tomate podre aí? Não, ninguém vai comprar. Sentido. Então, as pessoas têm que entender que a coleta, o serviço de coleta nosso, ele tem um custo, porque você tem logística, você tem funcionário, você tem contas e você tem um trabalho. Para você tratar esse resíduo, ele demora de 90 a 120 dias. Muito tempo, né? E se você vai fazer depois a miocultura para ter um humus de minhoca, você ainda tem mais 30, 40 dias. Então, tudo isso tem um custo, né? Tem custo e está dentro. Então, o produto orgânico, que é mais difícil, de repente, você encontrar no mercado, ele tem um custo diferenciado, assim como o próprio verdura, legume orgânica que você vai comprar, porque você tem cuidados você não tem pesticida, você não tem fertilizantes químicos que vão cuidar, então você tem formiga que ataca, você tem a previsão do tempo, você tem um monte de coisa que vai afetar a sua produção. Sim. Quando eu fui conhecer lá a estrutura de vocês tinham a estrutura coberta e tinha as descobertas que eram as maiores, né? Sim. A descoberta seria para qual tipo de produto? Ou é a mesma coisa? Só muda o jeito de fazer? Na verdade, as leiras de compostagem, né, que a gente chama, para quem não conhece, leira de compostagem são aquelas camas de palha que você vê, é ali que a gente coloca os resíduos misturados com parte seca, né? Então, todo o resíduo úmido que chega, a gente mistura com uma parte seca, que a gente chama de carbono, para dar condição de oxigenação nessa massa. Então, essas leiras, não faz diferença se você faz internamente ou externa. Você tem que ter alguns cuidados, que é um método que você tem que ter controle, principalmente de umidade e oxigenação, para você atingir temperatura. Então, para você ter um adubo orgânico de qualidade, você tem que atingir uma temperatura para eliminação de patógenos e para inviabilizar sementes. Show. Então, você vai ter um composto que, se você jogar água ali, não vai nascer nada. A não ser que tenha um passarinho lá e tenha soltado uma sementinha ali e vai brotar. Então, a leira externa, às vezes o cuidado é mais o telhado de palha que a gente faz. Então, a gente faz uma camada maior, porque a chuva não vai penetrar totalmente lá dentro. Ela vai bater. O que penetra acaba evaporando, porque a temperatura da leira geralmente está entre 65 e 75 graus. E um excessozinho de água que entre ajuda a manter a umidade daquele lugar. O que vai de alimento, na compostagem, você não tem restrição para orgânico. Então, tudo que é de resto animal e vegetal, você pode. Então, você pode pôr um arroz, feijão, você pode pôr um peixe, você pode pôr um osso, você pode pôr qualquer tipo de resíduo orgânico que ele vai se transformar no adubo. Então, só um detalhe aqui, que tem muita gente aqui, principalmente na região do centro, que quer fazer compostagem, mas não sabe como fazer. Aí acaba colocando casca de banana, casca de limão em cima da planta direto. Sim. Você falou que isso pode fermentar, chegar a uma temperatura de 65 graus.
Além de atrair, obviamente, micróbios, micro-organismos. Vetores, principalmente. Exatamente. Então, isso não é recomendado. O ideal é fazer uma compostagem do modo certo, né? Sim. Para evitar que isso aconteça. Com certeza. Na verdade, muita gente. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu conheço amigos que começaram a mudar agora. Que a gente pega no pé, né? Na verdade, você jogar um alimento e enterrar, você não tem oxigênio. Isso nunca vai entrar na decomposição, vai demorar muito tempo. E você vai gerar gás metano. O processo de compostagem ele tem que ter oxigênio. Então, você tem que dar condição para o oxigênio entrar e ele vai fermentar e chegar em alta temperatura. Se você enterra e não tem os micro-organismos aeróbicos, você não tem temperatura. Então, você não vai higienizar aquele resíduo. Então, você vai pôr a mão naquela banana, naquele limão que você enterrou, você vai ter patógenos ali, que podem te trazer uma diarreia, pode te trazer algum tipo de doença. E você vai ter brotando o que você jogar lá. Se você jogar um limão, vai nascer um limão, vai nascer um pé de alguma coisa. E o principal disso tudo é quando você joga um resíduo, até mesmo borra de café, que é uma coisa que perguntam muito. Você não pode jogar borra de café. Borra de café não é um adubo pronto, ele não está estabilizado. Ele vai sim fermentar. E a mesma coisa de você vai jogar no pé de uma planta borra de café, os micro-organismos que estão naquelas raízes, aquele carbono que está fixado lá com os micro-organismos, eles vão falar, opa, chegou comida nova. Eles vão sair da raiz daquela planta para atacar aquele alimento que você jogou. Além de deixar o solo uma porcaria, né? Pô, exatamente. Ele vai acabar tirando tudo daquela raiz daquela planta, daquele solo, para gastar as energias se alimentando do que você jogou. Então, a ideia é que você faça uma pré-compostagem, que você tenha um composto estabilizado. Estabilizado quer dizer que ele não vai mais entrar numa temperatura, ele não tem mais fermentação, tudo que aquilo que é mole já foi se alimentar. Então existem várias maneiras de você fazer em casa. Você pode fazer em caixas, né? Desde que essas caixas dê condição de entrada de oxigênio. Você tem que, se você for fazer com minhocas, existem algumas restrições de alimentos, porque as minhocas, elas não se alimentam de comida. Se você jogar um alface, ela não vai comer aquele alface. Ela vai comer aquele alface depois de oxidado, depois de decomposto. Então, você tem que ter uma caixa para entrar em processo de decomposição e outra para alimentação da minhoca. Ou se você tiver um espaço num jardim, você pode fazer mini leiras. Leiras pequenas, podem ser gradeadas ou não gradeadas. E a questão de vetores é o principal. O cara que joga no jardim de casa. Sim. Pô, vai aparecer barata, vai aparecer rato. Ainda mais o cara que está na área urbana. Exatamente. E moscas, né? Além do odor. Exatamente. Anaerobiose dá cheiro. Gera gás metano. Já na compostagem com oxigênio você não tem esse problema. Ou seja, a pessoa está tentando salvar, mas está prejudicando, né? Então, tanto a planta quanto o mundo, né? E geralmente ela não faz maldade, ela falta de conhecimento. Então, ela vai percebendo isso depois. Quando um vizinho dela vai, pô, mas que cheiro é esse? Irmão, mas o que você jogou nesse jardim? Pô, você não jogou adubo. Ah, tô adubando minha terra. Não, você não tá. Não, direto. É um você caso... tá alimentando as bactérias e tirando da sua planta. Não, é um caso frequente. A pessoa tritura lá a casca de ovo, joga a casca de banana e casca de ovo em cima da planta. Nem enterra, nem nada. Deixa lá. Então, larga lá. Porra, minha planta tá cheia de mosquinha, tá foda. É decorativo. É complicado, é complicado. Isso é um belo problema. Isso acontece muito. Acontece. Eu ouço muito isso acontece muito. Aí, além desses produtos, você faz a coleta também. Como que funciona a coleta de vocês? A coleta hoje é a assinatura. O cliente entra em contato nas redes sociais ou pelo nosso site, plantafelizadu.com.br. Lá, já no nosso site, você vê toda a região, todos os bairros da cidade que a gente atende. A gente atende Osasco, ABC, Capital. E o cliente ele vai ver se ele quer uma assinatura que seja semanal, uma vez por semana a gente passa na residência dele. Ele vai receber um saquinho de biomassa de milho e mandioca, que ele é compostável, ele some também no processo, ele é alimentado pelas bactérias. Então, a cliente escolhe pelo quinzenal ou semanal, isso no caso residencial, e essa assinatura tem um valor mensal, e o nosso portador, via moto, vai retirar esse saco uma vez por semana, num horário combinado com o cliente, geralmente no período da manhã, todos os dias da semana, exceto domingo para os residenciais. E já o comercial, a gente faz uma visita técnica, entende o volume que aquele restaurante, aquele bar ou aquela escola gera de resíduo. A gente dá uma educação ambiental para que o pessoal da cozinha ou se é uma escola, para que os alunos entendam a separação em 3 frações, que
que é a única maneira que você tem de conseguir viabilizar uma coleta seletiva de verdade. Então, você tem o rejeito numa lixeira, que é o que realmente vai para o aterro sanitário, você tem os recicláveis e você tem os orgânicos. Então, a gente faz uma palestra para a escola, no caso, ou de repente faz uma visita técnica e conversa com o pessoal da cozinha. E a gente tem geradores que precisam da coleta diariamente. Então, a gente entrega para eles contentores de 120 litros, geralmente, a quantidade que for necessária. E todo dia a gente vai lá e faz essa coleta e troca desses contentores. Show. E aí é só entrar em contato pelo site que você passou ou pelo Instagram? Pelo Instagram, Planta Feliz Adubo. E pelo Instagram você consegue entrar direto em contato no site. Aí, se não conseguir pelo site, pelo WhatsApp, a gente já consegue, pelo CEP, já te passar um orçamento de imediato. Show de bola. E é isso. E vale super a pena, né? Porque a pessoa não vai ter que se preocupar mais com separar ali pro lixeiro levar. Vai ter um saco específico de vocês ali que também é compostável, né? Então fica bem mais fácil da pessoa... Sim, a partir do momento que a pessoa entender, começar a separar pela primeira vez, é muito difícil ela parar. Talvez ela pare porque ela consiga fazer na casa dela a compostagem. Entendi. Porque você começa a ver, pô, tô preparando o alimento. A casquinha do alho, a casquinha da cebola. Putz, minha filha deixou comida no prato. Putz, não dá para animal comer, não dá para doar. Vou ter que descartar. Pô, vou descartar junto com... E tem gente que só usa uma lixeira. E, na verdade, você tem que ter 3 lixeiras até dentro de casa. Sim. Então, a gente em casa, a gente tem um baldinho de 2 litros que fica em cima da pia, no preparo do alimento, ou no final você vai lá e raspa ali o prato, joga os talos de verdura ali. Dentro da lavanderia a gente tem um grande, que é de recicláveis, e a gente tem um pouquinho que a gente descarta para o lixeiro, que vai ser para o coletor, que vai ser o rejeito. Então, a partir do momento que você começa a separar, você fala, meu, não é possível, eu estou jogando comida fora, porque o ciclo do alimento ele se fecha nesse contexto. Então, você plantou na sua horta, você colheu o seu tomate, você se alimentou do tomate, sobrou esse tomate, ele vai virar adubo, vai nascer outro tomate, então você consegue fechar o ciclo do alimento. Se você consegue fazer dentro de casa, maravilha. Agora, se você não consegue, aí a gente tem o serviço que pode te atender e resolver esse problema. Show de bola. E você comentou no começo também que vocês estão recebendo pessoas no espaço de vocês para poder visitar, para poder aprender. Como que funciona isso? Sim, a gente está agora com o turismo rural, né, que a gente está fazendo parte de alguns... Tem Acolhida na Colônia, tem o SP Tours, o Vai de Roteiro, que foi lançado pela prefeitura agora. Inclusive o transporte é gratuito, né? Bacana. E o turismo ele tá crescendo muito. Que o pessoal os próprios clientes inicialmente eram os nossos maiores curiosos em querer visitar e saber, pô, mas realmente eles fazem isso? Será que minha batata podre tá lá indo? mesmo, né? Então, e a partir do momento que ele chega lá, ele não vai ver só o pátio de compostagem, ele vai ver uma agrofloresta, ele vai ver frutíferas da Mata Atlântica. A gente tem uma área de preservação, a gente tem Mata Virgem, então tem a nascente, a gente tem árvores muito antigas lá, e a gente tem a história do sítio, que é na época que tinha a parte construída da pocilga, que é o chiqueirão, que a gente chama, que era onde a suinocultura existia, onde eu faço a minha cultura hoje. Então, ali a gente faz algumas leiras internas para mostrar para as pessoas como que funciona, desde uma pequenininha que talvez você faça no seu jardim, ou até uma grande escala, que é aquelas que a gente tem externa, de 15, 20 metros. Então, ali a gente mostra o processo, como é que ele funciona, por que aquilo esquenta, como que ele fica. Então, a pessoa às vezes tem essa vivência de poder peneirar o composto e levar o composto para casa, para de repente plantar uma coisinha e experimentar. Então, o turismo ali, a gente geralmente está postando no Instagram sempre que tem. Eu acho que uma vez por mês sempre vai ter uma visitação. Se você não achou no calendário, entre em contato com a gente no Zap, que a gente, de repente, se você não pode vir no final de semana, a gente marca uma visita durante a semana para você conhecer. As escolas estão indo muito, principalmente para entender como é que se deve separar os resíduos,
E por que eu devo separar? Então, a criança, que é a futura geração, que tem que entender já tudo começar isso, a né? colocar em prática. Ela chega em casa, ensina pro pai, ensina pra mãe e fala, Exato. putz, se meu filho tá fazendo, por que eu não vou fazer, né? Sim, e a gente precisa, porque o resíduo orgânico indo para aterro sanitário, ele é uma das 4 principais causas da crise climática. Então, existe uma solução e também existe a solução para os solos degradados, principalmente do Nordeste. São solos desérticos que você tem condição, com o composto orgânico, fazer o solo voltar à fertilidade, ter vida e você continuar a ter alimento. Então, a gente tem a solução. O Brasil ele tem, são 27 mil, só em São Paulo, 27 mil toneladas por dia. Muita coisa, que né? vai para o aterro sanitário. É muita coisa. E 18 mil disso poderia estar sendo compostado. É muita coisa. Extremamente... É absurdo. É um desperdício de lixo, né? É um volume monstruoso. É monstruoso. E a gente está tentando mostrar que existe sim. A Planta Feliz é uma, mas a ideia é que tenham muitas para que você consiga atender a nossa cidade. Sim, aí para você conseguir compostar tudo isso tudo, quantas plantas felizes deveriam ter só na Grande São Paulo? No mínimo, chutando baixo, no mínimo umas 200 empresas de compostagem atendendo 10 toneladas dia. 10 toneladas dia. É muita coisa. Existem muitas iniciativas já no Brasil, igual nós hoje, somos uma pequena iniciativa, mas com uma ideia já de ser média, e hoje existem 78 atuantes no Brasil, né? Então, Mas assim, para São Paulo teria que ter 200. São Paulo, 78 já não resolveria, mas sim, a gente tem que ter em todos os lugares, todos os municípios. A gente tem muita gente que está engajada e está indo atrás disso daí. deve ser uma coisa louca isso, né? Não, Você pegar para analisar os números, né? Os números são absurdos. Chega a assustar. Muito, muito. Hoje no Brasil é 1,5% dos resíduos orgânicos são compostados. Nada. Aí você pega o reciclável seco, é 5%, 6%. A gente acha que vai, mas não vai. Então, é bem complicado. É muito difícil. É uma dor aí que a gente tem que tentar resolver o quanto antes. Sim. E tem alguma maneira de ajudar vocês, ajudar o projeto a crescer? A gente tem bastante evento durante o ano. A gente vai liberar agora um calendário, acho que na próxima semana, com os eventos que a gente vem fazer. A gente tem muitas parcerias que surgem para cada evento, e uma empresa ESG engajada que queira fazer parte desse projeto, incentivar esse projeto, escolas, principalmente empresas, eles estão muito envolvidos, né? Que são a sustentabilidade, e a gente entra com esse apoio, a gente faz palestras nesses lugares, a gente é convidado para alguns eventos para a gente levar esse assunto para eles. Então, é só entrar em contato no Zap, quem tiver interesse, de repente um apoio, um patrocínio, para a gente dar destaque dentro desses eventos. E a mídia sempre tá próxima aí, né? Principalmente dentro da prefeitura. A gente tem feito alguns apoios, porque a prefeitura é o fundamental para nós, composteiros, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil. A gente não tem políticas públicas que apoiam diretamente, que você não tem gestão de orgânico na cidade de São Paulo. Quase não tem gestão de nada, né? Na verdade. Já é difícil, né? O reciclável já não atinge uma boa parte periférica da cidade. Sim. Então é algo que a gente tem que fazer junto, e o privado e o público eu acho que tem tudo a ver para poder fazer essa escala, né? Sim. E eu me lembro também que quando eu fui, vocês estavam com um projeto social de ensinar a fazer a compostagem e doar uma composteira para as pessoas próximas ali. Tinha a horta colaborativa também dos sitiantes da região. Como que tá essa questão toda aí? A gente fez a doação na época, acho que quando você foi, eram 10 composteiras, né, para empreendedores da região, né, mais na área periférica, ali, principalmente a nossa vizinhança, né. A gente está com essas composteiras ainda em andamento, só que, como foram composteiras pequenas, elas acabam usando o próprio adubo, né? Que a gente tinha a oferta de comprar esses adubos deles para ajudar, né? Para ajudar, mas elas cresceram, elas usam muito e estão utilizando. Em questão à horta, a gente faz algumas ações no ano que pessoas de comunidade ou a gente sai para ir nessas comunidades para ver como eles implantariam as composteiras dentro
da própria comunidade para que eles pudessem fazer o plantio e gerar o próprio alimento e também não descartar esses resíduos, porque lá geralmente eles têm uma coleta única que vai para o aterro. Sim. E eles não, eles se interessam porque eles sabem que o alimento é um adubo e ali eles precisam de adubo para poder ter o cultivo. Então a gente apoia, quando tem eventos sociais deles, a gente vai para palestrar gratuitamente e a gente faz bastante essa troca. Dentro do espaço, quando tem visitação, a gente tem o Colhe Pague, ou a gente tem só uma colheita ou uma oficina de plantio para ver como se aplica esse adubo no solo. E a gente está nesse caminho. Show de bola. Tinha também a questão do Guarapiranga, que estava ajudando, né? Tem o projeto Limpeza na Represa. O projeto Limpeza na Represa é do pessoal, moradores da região e em torno da represa do Guarapiranga, que se cansaram de ver tanto lixo às margens da represa. Então, geralmente é uma vez por mês. Eles têm o Instagram, Projeto Limpeza na Represa, e lá eles colocam as datas que vão ter, e os voluntários tem um café da manhã. Esse café da manhã a gente vai de luva, cada um leva uma ferramenta para um EPI para você pegar esses lixos, e geralmente eu acho que eles fecharam o ano passado com toneladas de sacos, principalmente de garrafa PET, né? Pneu, tudo que você vê à margem da represa. Então, quando aparecem esses eventos, também tem o Clean Up, que a gente participa também, que é mundial. Então, quando a gente consegue pôr na agenda, a gente faz questão de participar. Que bacana, que bacana. Bom, então acredito que seja isso. Tem mais alguma consideração? Alguma coisa que queira compartilhar com as pessoas? Eu agradeço, mas eu acho que a minha informação principal aí para todos é que... Desculpa. Imagina. É que faça a compostagem dentro de casa. Se você não conseguir, peça ajuda de alguém que faça, ou procure uma iniciativa que tenha na sua região para que você consiga destinar corretamente, tratar o seu resíduo e ajudar principalmente essa crise climática, e poder gerar um adubo de qualidade, vivo, para você poder ter um cultivo aí, uma planta maravilhosa. Pode ser na jardinagem, pode ser numa horta. Sim. E eu acho que o caminho é esse. Fazer a gestão do resíduo orgânico é fundamental. Não sei se você soube, mas lá no Chapéu Dourado eles têm um jardim, um telhado, uma horta coletiva lá entre os lojistas. Tem. E eles fazem justamente isso também. Eles fazem toda a compostagem do lixo que sai da praça de alimentação e jogam tudo para cima. E eles utilizam no telhado lá na horta. É um projeto bem legal. Já apareceu várias vezes na mídia e a gente tem acompanhado também. Eu acho fundamental. Imagine se todos os shopping centers tivessem uma gestão interna de resíduo ali. Não, se todo prédio, imagina. Principalmente condomínios. Exato. Condomínios, às vezes, tem uma área física ali que tem condição de você implementar uma compostagem, ou se não tiver, você consegue fazer redução de custo na coleta. Porque você pegar um residencial de um condomínio, você vai pagar... Uma escala de 200 apartamentos, por exemplo. Você vai cair para metade um valor de assinatura. Então, você consegue... O problema é que os condomínios, isso é uma coisa que sempre existiu e vai existir sempre. E eu tenho experiência própria porque eu morei muito em condomínio. Para você levar para uma assembleia é muito complicado. Às vezes o síndico ele é um cara que está com o olhar para isso, que ele quer fazer. Só que você tem que ter uma grande maioria. Então, se não tem a maioria, pega 4, 5, começa os 4, 5 fazendo. Sim. E vai mostrando para o vizinho. Vai mostrando, o vizinho não joga mais lixo, não fede mais aqui. Por que não fede? Porque o orgânico não está indo junto com os outros. Sim. Você não tem mais cheiro, você não tem problema de mosca, você não tem problema de bicho. E você começa a perceber. O vizinho fala, o cara está fazendo certo, eu que não estou fazendo nada. E tentar ao máximo. Isso barateia custo para qualquer empresa de coleta. Então, quanto mais condôminos você tiver, mais barato é o custo daquela assinatura. E você está fazendo um bem para as próximas gerações já começarem a enxergar isso. Sim. Seu filho já está fazendo dentro de casa, a casca de banana não está indo mais no lixo. Não, já cresce fazendo certo, né? Exatamente. Chegar adulto, já está passando para amigo, para namorada, para
um monte de gente lá e às vezes sem perceber. Exatamente. Não, seria o ápice, a coisa mais, Sim, é o mundo ideal, mais perfeita. Sim. Por mais que não sejam todos, mas A maioria, né? a maioria já faz uma baita diferença. Sim, exatamente. Eu tenho o pensamento também que se as pessoas utilizassem também o terraço do prédio para fazer esse tipo de coisa, seja para colocar planta, igual, por exemplo, o Dourado, Plantar temperos, tudo. Exato, né? exato. Já diminuiria muito poluição, muito barulho, muito ruído. Alagamento diminuiria um pouco também. Não, e o cara que descartou o resíduo, ele fala de lá no fim de semana, ele tem um tempinho, eu preciso de um coentro. Sim, Deixa eu ir lá no telhado. O condomínio tem. Exato. Ele vai Já lá. economiza grana ainda. Exatamente. Pô, e não tem coisa melhor do que você se alimentar de um alimento saudável. Porque se não tem agrotóxico, o gosto, quem nunca experimentou um orgânico, experimente. Eu que já não sou muito fã de vegetal, mas você come orgânico, uma fruta orgânica, você sente o gosto daquela comida. Sim, sim. E a diferença é incrível. E a saúde pro corpo, né? Exato. Não, você come um peixe, que não é verdura, nem legume, nem fruta, já é diferente o gosto, né? É impressionante. E isso seria excelente, né? Sim, sim. Até dentro de casa, se você tem condição de fazer uma hortinha, pô. Faça. Mas o espaço é pequeno. Põe uma jardineira ali, planta uma salsinha, uma cebolinha, faz alguma coisa. Exatamente. Quero uma coisa grande. Bota uma jabuticaba, bota um negócio grande. Mas aí que tá, tem que fazer. Vou pensar nesse negócio de reciclar, de compostar. Não, você não tem que pensar, você tem que agir. Exatamente. Se você não agir, não vai ter mudança. Então, tem que acontecer. Começa aos poucos, né? Começa separando lá o mais fácil, o PET, o alumínio, não sei o quê. Depois começa o orgânico, não tem problema. O negócio é iniciar. Tem que fazer. Esse negócio de 3 frações, no começo parece dor de cabeça, não é super fácil. Você tem a coleta seletiva já na tua rua, já separa o reciclável, tem o orgânico, entra em contato e começa. Faz um experimento, se não der certo, para, depois retorna e por aí vai. Sim, exatamente. Bom, então é isso. Se você gostou de ouvir esse podcast, de assistir esse podcast, não esquece de avaliar com 5 estrelas onde quer que você esteja ouvindo ou onde quer que você esteja vendo. Siga o Adriano e a Planta Feliz nas redes sociais. Qual que é o Instagram de vocês? Planta Feliz Adubo. Show. Lá você vai encontrar o site, o WhatsApp. Enfim, você vai conseguir todas as informações que você precisa para falar com eles, para entrar em contato com eles, para conhecer o espaço deles, que fica lá no Solo Sagrado, né? A gente fica vizinho ao Solo Sagrado, a Igreja Messiânica ali, né? Lá é gigantesco, eu tive a oportunidade de ir uma vez, pretendo ir de novo para poder fazer uma atualização do vídeo no futuro. Legal. E, bom, espero que tenha sido produtivo para todo mundo, espero que vocês tenham agregado alguma coisa na vida de vocês. E vamos pôr o dedo na consciência e trabalhar um pouco mais nesse aspecto do lixo, porque isso é muito, muito importante, tanto para o nosso meio ambiente quanto para a nossa vida. Fechou? Isso aí. É isso? Fechou. Obrigado. Obrigado, tamo junto. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Obrigado, fique com Deus.